Vamos fazer um resumo com 15, eh, 15 aplicações, onde vamos relembrar, né, vamos dizer assim, algumas coisas importantes deste capítulo. E o início foi lindo, com várias citações da promessa da volta do Messias, como o final também foi forte, mostrando a incredulidade da, dos líderes da época, dos orgulhosos da época, que não, mesmo conhecendo, não enxergaram a profecia da vinda do Messias, do nascimento do Messias. E a gente viu que quem foi iluminado com essa verdade foi exatamente o humilde, né? Aquele que estava no campo, cuidando literalmente de ovelhas. Então a gente vai ver algumas coisas que chamaram a atenção. Vamos orar então, compartilhar a tela. Pronto, oremos. Santo Eterno, maravilhoso Pai, somos gratos porque mais um amanhecer estamos aqui unidos, unidos pela tecnologia, mas cremos também que é o Teu Santo Espírito que nos une, no propósito de conhecer a história do passado e entender, e enxergar o tempo em que nós estamos vivendo. Obrigada, Pai Santo, e vemos o Teu cuidado revelado em cada amanhecer, em cada trecho que estudamos, em cada trecho que examinamos. Nós vemos a cada dia que realmente a Tua palavra, através do testemunho de Jesus, é algo lindo para guiar o Teu povo à plena verdade, para guiar o Teu povo a viver em harmonia com a Tua vontade. E assim, esse povo está preparado para a eternidade. Fala conosco mais uma vez. Toma cada um aqui presente, que não conseguiram entrar, que fazem parte do grupo, e também estão no grupo do estudo do sábado à tarde. Enfim, são muitos grupos que estão dedicando tempo para conhecer o teu caráter, para conhecer a história, para contemplar a tua face pela fé. Agradecemos por tudo, pelas bênçãos visíveis e invisíveis. Neste dia queremos mais uma vez, que o que passou já passou. O que passou não muda. O que passou e escolhemos já está escrito no livro. A história de cada um. Queremos nesse dia fazer novas escolhas, escolhas dirigidas pelo teu Santo Espírito que nos prepare para a eternidade. Por isso nos ajuda. Queremos andar contigo como Enoque, dependendo de ti para todas as coisas. Temos planos, projetos, trabalhos, enfim, para este dia. Mas dedicamos, entregamos tudo em tuas mãos, para que venhamos a fazer coisa, seja para a honra e glória do teu nome. Obrigada, Pai. Em nome do teu Filho, pedimos que visite os enfermos, visite as famílias enlutadas, muitas pessoas enfermas que nós estamos orando. Cuida de cada um. Eu já tenho cuidado, por isso confiamos em Ti. Com perdão de todos os nossos pecados, Pai. Nós te agradecemos, pedimos essas bênçãos em nome do Teu Filho, nosso Salvador. E muito em breve aparecerá nas nuvens dos céus para resgatar os que já são seus. Tira de nós o orgulho, a incredulidade. Faz-nos semelhante ao teu filho, com a mesma fé. Nós queremos, sim, alimentar a nossa fé, como diz Romanos com a tua palavra. Obrigada por tudo. Em nome dele, nosso Salvador, te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Bom dia, bom dia. Então, eu não sei quantos viram o cardzinho que eu coloquei lá no grupo. A gente vai falar um pouquinho dele no final, quer dizer, vai ler ele no final. Mas ele tem a ver
por incrível que pareça, exatamente o que nós estudamos nesse capítulo, porque a mensagem foi dada sobre a volta do Messias, a mensagem foi, só um minutinho, a mensagem foi dada, a mensagem foi proclamada, muitos conheceram os versículos que deixavam muito claro de que o Messias viria, tudo o que aconteceu, e lembrando que todo esse conhecimento do passado era exatamente do Antigo Testamento. Quando o Cristo nasceu lá na manjedoura, etc., eles estavam, aqueles simples homens que estavam no campo, eles estavam convictos, baseados no Antigo Testamento, nas promessas, aí como nós vimos nesse capítulo, vários versículos, que ainda não teve oportunidade, depois que terminar, ou melhor, já terminamos, leia tudo com a Bíblia ao lado, conferindo cada citação, isso é muito importante também. Então a gente percebe que eles, os humildes, né, aqueles homens que estavam ali cuidando das ovelhas, entenderam, aceitaram a verdade. Mas a igreja, entre aspas, né, o povo que foi escolhido, a maioria, a liderança não acreditou. Pelo contrário, achou ruim e já imaginando que fosse uma realidade que tiraria os holofotes deles para poder olhar agora para o Messias. Por isso perseguiram, por isso rejeitaram. Então eles foram incrédulos, literalmente. Por isso que a gente vai citar no final aquele card e a explicação do que verdadeiramente significa ser incrédulo. Muito bem, vamos lá. O despertar mundial para o estudo das profecias. No início do século XIX, pessoas em vários países começaram a estudar Daniel e Apocalipse. Na verdade, era só Daniel, porque ali quando eles... Era só Daniel, não. Ali quando eles, no passado, estudaram, eles deram foco no Antigo Testamento, como eu falei, né? Mas aqui trazendo já para os nossos dias, para o tempo ali dos pioneiros, como surgiu a igreja, como veio aquilo tudo, ali eles já estudaram Daniel e Apocalipse. Mas trazendo para a realidade dos, nossa, dos pastores, né? Deus ainda levanta buscadores sinceros em todo o mundo para compreender sua palavra. E eu creio que nós estamos nesse contexto. Por quê? Porque estamos unidos para aprender, compreender, né? Entender que tem necessidade de viver o que nós estamos aprendendo. A luz que não é vivida e é rejeitada, lembra, a gente leu isso. Rejeitaram a luz e então impediram que mais luz viesse sobre eles. Então, está aqui uma observação, né, para a gente não vacilar nisso. A luz está chegando sobre a reforma de saúde, etc., etc. Vamos viver esta reforma. Vamos viver essa luz, para não impedirmos que mais luz chegue. Movimento sem coordenação humana. O reavivamento não partiu de uma instituição, isso aqui é bem interessante, mas do Espírito Santo. Os maiores movimentos espirituais nem sempre vêm das estruturas religiosas, mas da ação direta do Eterno, do Santo Espírito. Então, muitas vezes a gente acha que, né, nós entendemos que precisa de uma estrutura religiosa, que precisa de uma instituição para poder ter um reavivamento, para poder ter uma reforma, mas a gente percebe que a igreja, entre aspas, instituição que existia no passado, nessa época aqui, quando Cristo nasceu e não foi reconhecido, essa instituição ela estava cega. E ali tinha uma liderança, tinha fariseu, etc. E o que acontece? Não reconheceram.
Então, a maior necessidade minha e sua é buscar a verdade do que está escrito, viver essa verdade baseado e movido e convencido pelo Espírito Santo. Qual foi o papel? A gente fez até um intervalo e deu um extra aqui, né? Sobre a harmonia entre o convencer do pecado, da justiça e do juízo, com as três mensagens angélicas. Então, qual foi o papel do Espírito Santo? Ele iluminou mentes e despertou corações para a verdade da volta no sentido ali do nascimento ali, né? Trazendo para aquela realidade do nascimento, mas também da volta de Cristo, quando a gente viu os sinais, quando a gente viu as profecias se cumpriram, ok? Sem o Espírito Santo não há discernimento espiritual. Devemos buscá-lo diariamente. Então, o povo da época teve a oportunidade de ter os olhos abertos. Alguns poucos que conheciam, que aceitavam, que acreditavam como verdade o que estava escrito, entenderam o sinal, reconheceram o sinal. E aí é onde faz toda a diferença. Por quê? Porque alguns estavam preparados. Eles não negaram o que aprenderam, o que acreditavam. Eles não foram entregues. Né? E trazendo para nossos dias, devemos buscar o Espírito Santo diariamente. Por quê? Porque se não tivermos fazendo isso, estamos correndo um grande risco de sermos enganados por doutrinas humanas, de sermos hipócritas, como Cristo chamou ali os líderes da época. Eles diziam que criam, eles diziam que tinham a verdade, eles se vestiam como tal, mas a essência deles, né, era a pior possível. O foco na profecia de Daniel, até 2.300 tardes e manhãs, tornou-se o centro do estudo. A interpretação profética deve sempre ser bíblica, cuidadosa e reverente. Nós temos que estudar sempre a profecia, buscando discernimento, sendo humilde, com cuidado, prestando atenção às coisas que estavam ou que estão acontecendo ao nosso redor. Eles ali, aqueles pastores, voltando lá para o início, aqueles pastores viram que a profecia estava se cumprindo quando eles reconheceram, né, o sinal no céu. Hoje, nós temos vários sinais que já aconteceram, registro disso. Nós temos muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e mesmo assim ainda estamos, se não tivermos cuidado, se enquadrando nesse quadro de incrédulos, de ver e não querer enxergar, de negar a verdade que tem sido revelada. Pessoas simples como mensageiros, camponeses, professores, mães, jovens, né, é, pastores, não teólogos renomados, foram os arautos do advento. Pessoas simples, mas que conheciam, que tinham uma luz e não rejeitaram essa luz. O Eterno usa quem está disposto. Disposto a quê? A negar o eu, a pregar a verdade, a viver a verdade. Entende? Não apenas quem é capacitado. Porque muitas vezes aquele irmãozinho que está lá humilde, nunca foi convidado para pregar, para falar. Aí convida aquele que é bem estudado, que acha que aquele é capacitado, e muitas vezes não passa de conhecimento em forma de letra, entende? Por quê? Porque é uma religiosidade superficial, onde não tem comunhão verdadeira, onde não tem os olhos abertos, onde não tem a humildade, pelo contrário.
tem o orgulho de Laodiceia, a arrogância de achar que sempre tem razão. Então, a gente vê que é um perigo, eu não estou dizendo que é errado, mas é um perigo hoje, nos nossos dias, como foi no passado, de nos tornarmos fariseus, sabe? Com toda a aparência de piedade, mas, no entanto, a essência não tem nada de piedade. A gente tem que ter muito cuidado, tem que andar mesmo se aquebrantando, se humilhando, reconhecendo quem somos. E o orgulho de Laodiceia expulsa o verdadeiro Salvador, Cristo, do meio dele, como comunidade, como instituição. Mas agora expulsa de dentro de mim, expulsa a presença dele através do seu Santo Espírito. Entende? Então a gente aplica muitas vezes como indivíduo, né? Que ele está batendo a porta, está do lado de fora. Aí quando a gente leva para nosso eu, que nosso corpo é templo do Espírito Santo, aí é bíblico, aí também ele pode estar do lado de fora, sim, da minha vida. Como levando para uma instituição, ele também pode estar do lado de fora dessa instituição. Por quê? Porque dentro dela existe orgulho, e a gente sabe as características, sou rico e abastado, eu sei de tudo, eu sou a única igreja que tem a luz do Apocalipse, que tem a luz de Daniel, que tem a luz de Então, e que conhece a lei, e aí não passamos de fariseus. Misericórdia. A mensagem despertou oposição. O clamor da volta de Cristo incomodou líderes religiosos acomodados. A gente já viu capítulos anteriores. Esse povo, essa liderança, elas não queriam aceitar, enxergar os seus pecados, os seus erros. Pelo contrário, achou que porque eram líderes, estavam superiores, estavam acima de todos os outros. E quando foi falado que Cristo voltaria, vamos voltar lá para o nascimento. Quando foi falado que nasceria o Messias, esse Messias nasceu e veio falando de arrependimento, de mudança de vida. João Batista veio e preparou o caminho, mas aí o que aconteceu? Quando ele veio, ele continuou com a mesma mensagem de João Batista: arrependei-vos e convertei-vos. E aí o povo não. Ah, aqueles que se achavam superiores não aceitaram. E hoje, trazendo para a volta do Messias para hoje, o que acontece? Quando se fala em arrependimento, quando se fala em mudança de vida, quando se fala em abandono de pecado, quando se fala em vitória sobre o pecado, e por aí vai, não, isso aí não, isso aí não pode. Isso aí está errado, não pode falar isso, porque é impossível. Agora vejam se não é a mesma situação da época quando Cristo nasceu. Hein? A história se repete dentro de um contexto diferente, mas a essência é a mesma. Rejeitaram o nascimento do Messias, porque ele veio falar de arrependimento, de humilhação, de mudança de vida, de preparo para aceitá-lo, de busca pelo Espírito Santo. Mas cá, não. Hoje, a história se repete. Porque se você prega isso, vive isso, não, você não pode. Você está proibido, você não está capacitado, você está falando demais. Entende? E aí, ó, a verdade sempre confronta tradições humanas. Sempre. Por quê? Porque quando você prega a verdade, você bate literalmente em tradições humanas. Você bate em vontades humanas que está diluindo a fé pura, que estão sendo colocadas
doutrinas dentro da verdadeira adoração, dentro do contexto. Gente, a última parte, aquele estudo de ontem realmente foi impactante, porque vê bem longe, ou bem de fundo, que diz aqui, ó, enquanto, vou ler um pedacinho do capítulo 47. Enquanto os sacerdotes e rabis de Jerusalém, os designados guardiões e expositores da verdade, encontravam-se envoltos em trevas, a estrela enviada pelo céu guiou os estrangeiros gentios ao lugar do nascimento do recém-nascido rei. Então, observa que aqui está falando desses orgulhosos, esses sacerdotes cheios de pompa e orgulho, que estavam oferecendo sacrifícios poluídos no templo. Eles eram a igreja na época, eles eram a liderança, eles faziam parte do povo escolhido com a missão especial de falar que o Messias estava chegando. No entanto, o que é que eles fizeram? Não pregaram, não viveram essa verdade, pelo contrário, eles se acomodaram, né, não aceitaram, negaram literalmente, e a gente viu que ontem, no finalzinho do capítulo, também falando que o anjo estava já para voltar para o céu com vergonhosa novidade. Que novidade era essa? De que ninguém reconheceu que o Messias estava para nascer, ou melhor, estava nascendo, entende? E hoje nós estamos acomodados como povo, vamos dizer assim, e esquecendo de que o Messias está vindo. As profecias estão se cumprindo todas ao mesmo tempo. O tempo agora é curto, pouco tempo falta. Ah, quando sair decreto já é tarde, como a gente já falou, se a gente ficar abrindo concessões agora, aceitando tradições humanas, aceitando o que está sendo infiltrado, mudança de louvor, é, culto no domingo, literalmente pela manhã, porque a gente já falou sobre isso. O culto de domingo à noite não é domingo à noite, é as primeiras horas da segunda. Isso é uma grande pegadinha, porque, bom, o que, é que vem na minha cabeça? Se eu aceito o culto de domingo à noite, eu vou, que diferença vai fazer ser domingo de manhã? Entende? Então a gente já entendeu. Voltem lá, vou repetir ao primeiro capítulo, leiam, assistam os vídeos, porque quando a gente já tem a luz na frente e volta lá para o primeiro, a coisa fica mais clara ainda, tá? E isso, hoje, como diz aqui o finalzinho, ó, fidelidade exige coragem. Coragem para quê? Para, se preciso for, andar um caminho solitário, para, se preciso for, deixar pessoas, amigos, família, emprego, sabe? Benefício, como a gente viu também em capítulos anteriores. Homens deixaram tudo para ser fiel. A igreja começou, como o povo falando, né? Depois que atravessou o mar, né? Que foi lá agora para os Estados Unidos para poder começar tudo novamente. Por quê? Porque eles queriam ser fiéis. Quando a gente vai para o segundo e terceiro capítulo, a gente vê lá os valdenses, o povo do passado, eles como quando começaram a entender que o culto estava sendo diluído, a fé diluída, coisas humanas infiltradas, o que foi que eles fizeram? Escolheram se separar. Isso é doloroso, isso é triste, porque você começa a conviver com pessoas dentro de uma comunidade, dentro de uma instituição, você começa a amar pessoas e de repente você diz assim, não, está tudo errado. Era eu e agora. Ah, mas eu vou ficar sozinha? Se eu sair, eu vou fazer o quê? Eu não estou falando para ninguém sair, entenda. Mas é algo que, se você se permite ser convencido pelo Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, eu começo a não aceitar as coisas erradas começam a me incomodar. E ser fiel, tanto foi no passado como hoje, exige coragem.
exigem quebrantamento do eu, exigem que eu mortifique o eu, que eu entenda que meu olhar deve ser para o alto, deve ser na vertical, porque na horizontal está tudo misturado. Então, eu devo estar olhando para cima, vertical sempre, é lá que está o meu foco, ok? E isso exige coragem. A verdade sempre vai confrontar contradições humanas. E toda religiosidade está cheia de tradições humanas. Líderes rejeitaram por orgulho e prestígio. Muitos temeram perder influência e não quiseram se humilhar para aprender. Olha isso, hein? Orgulho espiritual ainda é um dos maiores obstáculos para aceitar a verdade. Orgulho espiritual. Qual é a última igreja? Laodiceia. Nós estamos no período de Laodiceia, né? Isso é. E ainda tem orgulho de dizer que está no pior período, né, da igreja. Ainda tem orgulho de dizer isso. Sou rico é bastar. Ô, coitado, você não sabe de nada. Você é pobre, segue nu. O orgulho espiritual ainda é um dos maiores obstáculos para aceitar a verdade. Será que eu e você estamos sendo orgulhosos, não aceitando a verdade, não aceitando que é tempo de posicionamento, não aceitando que se eu não mudar, eu não vou permitir que o Cristo entre, ele está do lado de fora batendo na porta da minha vida, querendo me transformar. O orgulho espiritual ainda é um dos maiores obstáculos para aceitar a verdade. O povo comum recebeu com alegria. Milhares aceitaram a mensagem por sentirem a presença do Eterno nela, por reconhecerem o Cristo. Os mais humildes costumam ser os mais receptivos à voz do Espírito. E aqui entra os mais humildes, literalmente falando, mas também o humilde de coração. Por quê? Porque em meio àquela liderança, aqueles homens influentes, né, que tinham ali tudo na mão, tudo fazia do jeito deles, da maneira deles, tinha também pessoas humildes que reconheceram o nascimento do Messias e reconheceram ele mesmo, sempre esqueço o nome dele, pegou Jesus no colo e disse: agora eu posso morrer em paz. Então, observa que os humildes de coração. Por isso que no sermão o próprio Cristo fala, né? Que os humildes herdarão a terra. Então, os humildes costumam ser os mais receptivos à voz do Espírito. E ser humilde necessita que estejamos prontos a mortificar o eu, a negar o eu. Então, como que tal? O que é negar o eu? Negar, literalmente, eu gosto disso, mas não vou fazer. Eu gosto de estar no meio de todo mundo, mas eu não vou participar porque este culto não está agradando ao Eterno. Eu gosto de andar, de ouvir esse tipo de louvor novo agora, que ninguém quer mais usar inário, é só adoradores, 1, 2, 3, 5, 10. Não, agora eu vou fazer isso. Eu gosto, mas eu não vou fazer. Por quê? Porque é um tipo de louvor que está tendo música ou melodia que não agrada ao Eterno. Vou voltar para o simples. Vou voltar para o louvor puro. Entende? Então, temos que estar abertos a ouvir, ó, temos que permitir sermos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Não esqueçam disso. Porque se eu não permitir, ele não vai me convencer. Ninguém vai para o céu forçado. Tenho que querer verdadeiramente ênfase na transformação de vida. A mensagem chamava ao arrependimento, reforma e consagração. Reforma sem consagração não é reforma. Porque a verdadeira reforma, movida pelo Espírito Santo, ele me leva à consagração.
me leva à busca pela santificação. Não basta crer na profecia, é necessário viver conforme ela. Olha como isso aqui é profundo, entendeu? Não adianta conhecer a profecia. Não adianta ser profissional em estudo bíblico de Daniel e Apocalipse, e santuário, e seja lá o que for, ter tudo na ponta da língua. Não adianta. Se eu não viver, se você não viver conforme ela, conforme a luz que tem sido dada, mais luz não será derramada na minha e na sua vida. Vamos viver trancado na bolha do assim diz alguém, seja lá quem for, assim diz o líder, seja padre, papa, enfim, pastor, seja a denominação que seja, entende? Mas o assim diz o Senhor, assim diz o Eterno, está ficando de lado. Os princípios colocados no espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus, está sendo colocado de lado. Por quê? Porque eu acredito, eu conheço, eu dou estudo, eu sou uma excelente pregadora, mas eu não vivo conforme essa luz. Não adianta. Então, a luz derramada sobre mim me chama ao arrependimento, reconhecer minha condição, me chama a adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, entende? Há uma reforma na adoração completa em todas as áreas da minha vida e me leva à consagração. Abandono do pecado e reconciliações. Famílias foram restauradas, dívidas pagas e vícios abandonados. Todo verdadeiro reavivamento produz mudanças práticas. Se não está havendo na minha vida mudanças práticas, algo está faltando. Urgente reconhecer que está faltando e buscar o que está faltando, que é exatamente permitir, permissão, permissão para sermos moldados e mudados pelo Espírito Santo. Tem que haver mudança prática. Se eu conheço tudo isso, estou participando aqui todos os dias, mas não tem mudança prática na minha vida, no meu dia a dia, algo de errado não está certo. Okay? Senso de urgência. A volta do Messias, do Salvador, era pregado como algo iminente. Aqui a gente percebe, trazendo para todos os capítulos já estudado até aqui, que tanto o nascimento, levando para aquela época, né, foi rejeitado, mesmo mostrando que estava na época, que era o tempo, hoje a volta desse Messias não está sendo vivida, não falo nem pregada, né? Porque existe até o breve, virá breve, Jesus voltará. Massa, maravilhoso, é verdade, deve ser pregado. Mas está sendo vivido isso. Eu compartilhando, cantando, breve virá, breve virá. Eu estou vivendo como se isso fosse uma realidade na minha vida. Ainda hoje, precisamos viver como quem espera o Rei, com propósito e missão. Qual é o propósito da sua vida? Qual é a missão que você tem como a missão de sua vida? Ah, mas tem que pensar tudo na volta, tem que pensar, porque tudo é preparo. Ah, vou esperar sair o decreto, que aí eu me decido. Aí eu me posiciono, já vai ser tarde demais para os adventistas do sétimo dia. E ser adventista do sétimo dia não precisa estar literalmente tendo um cargo sentado no banco da igreja. Porque se eu creio que esse rei, esse salvador virá, se eu creio no advento, eu sou adventista. Se eu creio que o sábado é eterno, é o dia do Senhor, deve ser observado, deve mantê-lo santo, eu sou adventista do sétimo dia. Entende? Então, qual é o propósito da sua vida?
que é que você tem como missão nesse ano, nesse dia agora, 18/11/2025, nesse calendário gregoriano? Qual é a missão? Reflita nisso hoje. Crescimento rápido da mensagem. A pregação se espalhou pela Europa, América e Ásia. Aqui está uma geral, né, de tudo que a gente já viu até aqui dos capítulos anteriores, como foi acontecendo. Quando o Eterno impulsiona uma obra, nada pode detê-la. Entende? Nada pode detê-la. Mesmo que fariseus dos nossos dias, liderança dos nossos dias, tente deter a verdade de ser pregada, ela vai ser pregada de alguma maneira. O método era a Bíblia acima de tudo. A autoridade final não era a tradição, mas a Escritura. Toda fé deve ser julgada pela palavra, não por opiniões humanas. Isso aqui a gente já viu e reviu e deve ficar claro para mim e para você. O reavivamento revelou a frieza da igreja, do povo, né? Daqueles que tinham o poder de manipular as pessoas. Muitos que diziam amar a Bíblia, conhecer a Bíblia, rejeitaram sua mensagem viva. Quando o Cristo veio, quando o Salvador veio, só um momentinho, só um momentinho, só um momentinho. Quando o Salvador veio, foi rejeitado. Por quê? Porque aqueles que diziam amar, conhecer, ter como é que diz, o poder de pregar a Bíblia, rejeitaram o Cristo quando veio. Então a gente percebe que é possível sim ter religião, ser religioso, participar de uma igreja como uma instituição, mas verdadeiramente não ter o Messias, não ter o Cristo. A história nos mostra isso. Todo tempo nos mostra isso. Desde lá, Caim e Abel. Um viveu verdadeiramente a vontade, o outro não. O outro estava cheio do eu. Vou oferecer aqui as coisas que eu cuido e está tudo certo. Ele vai aceitar. Isso veio se repetindo e é até hoje. É até os nossos dias. Não, não precisa cumprir. Desculpa. Não precisa cumprir tudo direitinho assim. Para que isso? Isso é um extremismo. Ó, faça assim, que ele vai aceitar. Ainda mais esse povo orgulhoso, né? Está encaixado dentro do contexto verdadeiro de Laodiceia. Não, aqui, ó, o templo, estamos seguros. E quem foi que foi salvo da destruição de Jerusalém? Aqueles que estavam atentos aos sinais, aqueles que estavam atentos a tudo que estava acontecendo. E deu voz àquele homem nos últimos dias, não falou de antes, não, nos últimos 7 anos. E deram voz àquele homem que subia e descia de Jerusalém, gritando: ai de Jerusalém, ai desse povo. Volta lá, eu estou falando, volta ao primeiro capítulo. Precisamos vigiar o coração. Mas lembrando que o coração é uma representação de sentimento. E devemos o quê? Vigiar é a nossa mente. Por quê? Porque ela deve ser renovada para que aprendamos com a boa, perfeita e santa vontade do Senhor. Ok? Então temos que pedir iluminação, porque é possível, diante de tudo que a gente já viu até aqui, inclusive deste capítulo especialmente falando, é possível ter religião e não ter verdadeiramente o Cristo. A mensagem preparou o mundo para um movimento maior. O movimento adventista inicial abriu caminho para um entendimento mais profundo do plano do Eterno. Aqui, quando falo movimento adventista, é o movimento do povo do advento, ok? Que guardava, esperava e proclamava a vinda do Messias.
Então, esse movimento abriu o caminho para um entendimento mais profundo do plano do Eterno. Isso para aqueles humildes que buscaram. O Eterno continua guiando o seu povo, passo a passo, até a plena revelação final. Creia nisso. Ah, Jô, mas é difícil tomar uma decisão. O Eterno vai continuar guiando o seu povo. Ah, mas é difícil um caminho solitário. Você pode estar solitário à vista humana, mas nunca vai estar sozinho, porque a promessa é: estarei convosco até a consumação dos séculos. A promessa é: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. O que é temer, Senhor? Obedecer. Não de boca, não de aparência, não de cumprir metas e ritos humanos, mas de fato, a estrita obediência. Então, meditem nisso, nesse lindo capítulo que foi. E a gente viu aqui, antes de ler, que eu coloquei lá no grupo, tem gente aqui que não está no grupo, mas eu vou ler só o pedacinho. O pedacinho não, vou ler só o último parágrafo deste capítulo. E diz assim, quem tiver o livro na mão aí, a gente leu ontem, mas é bom frisar. A repetição faz com que eu lembre. Versículo, ou melhor, parágrafo 50. Esse é o seguro resultado de negligenciar e não aproveitar a luz e os privilégios que Deus concede. A menos que a igreja siga o caminho que ele abre à providência, aceitando cada raio de luz, cumprindo cada dever que lhe for revelado, a religião inevitavelmente degenerará em observância de formas e o espírito de piedade vital haverá de desaparecer. Esta verdade foi repetidamente ilustrada na história da Igreja. Deus requer de seu povo obras de fé e obediência correspondente às bênçãos e privilégios conferidos. A obediência requer sacrifício e envolve uma cruz. E este é o maior motivo porque tanto dos professos seguidores de Cristo se recusam a receber a luz do céu. E como os judeus do passado não conhecem o tempo de sua visitação. Por causa de seu orgulho e incredulidade, o Senhor os põe de lado e revela sua verdade aos que, à semelhança dos pastores de Belém e dos magos do Oriente, têm atendido a toda a luz que receberam. Entende? Será que nós não estamos sendo incrédulos porque a luz está sendo derramada? É interessante aqui, ó, isso mesmo que está escrito aqui, está lá no primeiro, se não me engano, no segundo e no terceiro capítulo também, como já vimos em outros. E diz o quê? A incredulidade, por causa de seu orgulho e incredulidade. Então, os incrédulos são aqueles que duvidam da verdade. Olha a citação aqui, ó. Manuscritos, volume 16, parágrafo 33.2. Percebi que devemos estar dispostos a ir sozinhos e a nos separar de todos os que não andam piedosamente em Cristo Jesus. Percebi também que a incredulidade de irmão ou irmã, pai ou mãe, marido ou esposa, ou filhos, não é desculpa para ninguém para impedi-los de cumprir seu dever. E que aqueles que buscam agradar a seus amigos incrédulos mais do que a Deus perderão suas almas e serão considerados indignos de participar da glória de Cristo. Olha que sério isso. Como é profundo. Aí eu fui pesquisar definição de incrédulo. Recebi isso aqui.
Incrédulo é alguém que não crê, duvida ou não aceita como verdade algo que lhe é apresentado, especialmente no campo espiritual, moral ou religioso. Qual é a definição simples de incrédulo? Incrédulo é a pessoa que não acredita, observa ou resiste à fé, mesmo diante de evidências ou apelos. Sentido bíblico. Na Bíblia, incrédulo refere-se àquele que não confia em Deus, não aceita sua palavra e fecha o coração ao Espírito Santo. Esse incrédulo aqui, dentro do sentido bíblico, pode estar acontecendo comigo e com você, mesmo sentado num banquinho e participando e tendo o nome no livro da igreja. Porque na hora que vem mesmo a palavra forte, dizendo que você tem condição de vencer o pecado, que você tem o maior exemplo, que é o Cristo, que você... Não, isso aqui não. Opa, eu estou fechando o coração ao Espírito Santo e aí não aceita a palavra. Eu estou sendo, mesmo dentro da igreja, incrédulo. Aspectos que caracterizam o incrédulo: falta de fé, dúvida persistente, desconfiança de Deus ou da verdade espiritual, resistência à influência do Espírito Santo, ceticismo, mesmo diante de provisões divinas. Qual é a diferença importante? Dúvida não é incredulidade. Dúvida procura respostas. Incredulidade recusa respostas. Isso aqui para mim foi muito forte, entende? Então, dentro desse contexto que a gente viu aqui nesse capítulo lindo, maravilhoso, forte e necessário, será que eu estou rejeitando a luz que me é apresentada? Será que eu estou sendo... Eita, peraí. Será que eu estou sendo agora um incrédulo? E eu não quero aceitar a luz? Eu não quero viver essa luz que está sendo revelada? A fé pura é a maior necessidade, a verdadeira fé, a emuná pura. Não fé cheia de ensinamentos humanos, doutrinas humanas, dogmas humanos. Não, a pura. E é essa, como diz o hino, Jesus contemplar. Ele prometeu. Diz em Romanos que a fé vem por ouvir e o ouvir da palavra. No final do hino, se alguém não, se for o irmão Lênio para no final. Então, irmão, depois do hino aí, o senhor faz. Também quiser comentar alguma coisa,
Maravilhoso Deus, nosso Pai eterno, nosso Yahweh, nosso Criador. Aqui estamos, Senhor Deus, na humildade de teus filhos, para que o Senhor venha mudar a nossa vida, o nosso caráter, nos purificar, nos santificar dia a dia. Leve nossa mente, Senhor Deus, na firmeza das tuas promessas, naquilo que o Senhor tem oferecido e não deixa falhar nada. O Senhor não deixa faltar o pão, o Senhor não deixa faltar a nossa fé e o Senhor tem cumprido todas as promessas que o Senhor tem dado através da tua palavra. E certeza que estaremos aqui e que não venhamos ser aquelas pessoas, Senhor Deus, descrentes, e às vezes não recebemos as orações que pedimos, porque não pedimos, Senhor Deus, de acordo com a tua vontade. Mas o Senhor responde, Senhor Deus, na conformidade da tua vontade para o nosso bem-estar. O Senhor conhece, o Senhor criou e o Senhor sabe o que é melhor para nós. Que possamos entender que é o Senhor que conduz todas as coisas. E nas tuas mãos nos entregamos, Senhor Deus, de corpo e alma de verdade, para que o Senhor nos molde, nos purifique, nos santifique, nos prepare, Senhor Deus, para esses dias, porque acreditamos e temos a certeza que o Senhor está voltando. Não vamos ser que nem o povo, Senhor Deus, incrédulo aqueles fariseus que não acreditavam, sabia que o Messias vinha, mas não acreditava que era o Messias quando estava nascendo ali, na manjedoura. Mas mesmo assim, eles continuaram persistindo no erro. E nós hoje, Senhor Deus, não viemos ocorrer nesse erro, Senhor Deus, de duvidar que o Senhor já está voltando e que o Senhor já está às portas, porque desse jeito nós vamos terminar se perdendo. Mas se nós ter o teu Espírito na nossa vida para cada dia termos mais convicção, mais certeza da tua volta, do teu cuidado, do teu amor para conosco. E é nessa certeza, Senhor Deus, que nós te agradecemos por todas essas coisas. Não somos merecedores de nada, mas o único mérito que nós temos é em teu Filho amado, Yahushua. É esse Messias maravilhoso que morreu na cruz do Calvário por nós. É nele que nós cremos, acreditamos e esperamos essas promessas ser cumpridas, determinadas pelo Senhor. É o que te agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém, amém. Louvado seja o Eterno. Obrigado, irmão Leno. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te abençoe e faça seu rosto em ti e graças e paz. Amém, amém. Rita, querida, que bom ter você aqui, hein? Bem-vinda. O mesmo carinho, Eterno abençoe a todos.